Meus irmãos, a graça e a paz, é um prazer estar com os irmãos hoje à noite para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nós teremos nosso momento de palavra. Eu queria que nós orássemos nesse momento. Você pode mais uma vez ficar de pé. Vamos orar, pedindo ao Senhor por esse tempo de reflexão. Eu creio que o Senhor tem muito a falar ao nosso coração. Eu creio que da forma como a gente tem nos últimos finais de semana falado sobre vida em comunidade, nós cremos que Deus tem feito algo poderoso na nossa igreja, dentro desse tema, falando sobre esse tema. E eu creio que hoje também não será diferente. Deus falou muito ao meu coração esses dias. E queria pedir para que o Senhor também falasse ao coração da igreja. Eu creio. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, pela honra, pela alegria, Senhor, de estar aqui, Senhor, compartilhando com os irmãos a porção da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, possa trazer a nossa mente cativa ao Senhor. Que possamos, Pai, estar com o coração disposto, Senhor, e ensinável diante de Ti, a começar do meu. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, nos moldar, nos confrontar, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, nos confronte, que o Teu Espírito, Senhor, se for preciso, Pai, nos coloque na parede, Pai, nos fale aquilo que a gente precisa falar. Que em nome de Jesus, Pai, as nossas disposições mentais, Senhor, nossas disposições, Pai, espirituais estejam em conformidade com o Senhor hoje à noite. Que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Pai, possa, Pai, falar conosco, falar ao nosso coração. Faz-se presente aqui hoje à noite, Deus, na Tua igreja, Pai, na Tua comunidade, no Teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Amém. Bom, meus irmãos, nas semanas anteriores, série Vida em Comunidade, o pastor Neto tem ministrado sobre esse tema. Hoje, o pastor Neto precisou viajar. Eles estão se despedindo do filho que está indo morar em Brasília. Fizeram uma última viagem juntos, né, nesse tempo, pelo menos. Se Deus quiser, vão fazer outras depois, mas para esse momento agora, estão juntos viajando. Então, ele entendeu que era um momento importante. De fato, é importante, então, por isso, ele viajou. Então, desde já um cheiro da igreja, para o pastor Neto provavelmente deve estar nos assistindo, e também a certeza de que tudo está caminhando conforme o Senhor determinou. Então, na primeira parte da série Vida em Comunidade, o pastor Neto ele lançou fundamentos. Que mensagem fantástica, a primeira mensagem da série, né? A gente viu muitas coisas acerca do fundamento da vida cristã, mas principalmente acerca do amor. Vimos que o amor, ele é a apologética última da vida cristã. Foi uma expressão que ele usou aqui no púlpito. Isso porque o nosso Deus é amor. Nosso Deus, como vimos, ele nos amou. Sabe, nós vamos falar disso hoje também um pouco. Vimos que o amor, ele é o maior distintivo da igreja. Não há outra característica maior que esteja cravada na igreja, que a distingua do que o amor, que a identifique para o mundo que o amor. Vimos que o verdadeiro discípulo busca amar como Cristo amou. A nossa percepção de amor, a percepção de amor humano, ela é suplantada pelo amor de Cristo, que nos convida a amar mais, amar como Ele. Vimos que o amor é o maior dos dons, que o amor é o vínculo da perfeição. Num segundo momento, e aí já à luz da igreja de Atos dos Apóstolos, vimos o quanto a gente precisa se esforçar para ir na contramão das disposições desse mundo. O pastor Neto fez uma comparação, olha, se por acaso Filipe fosse transladado para cá, e ele que viveu naquela igreja, olhasse para a gente, e aí o pastor Neto disse, olha, eu estaria longe daquilo, de viver como eles viviam. E a gente viu quanto a gente foi desafiado nesse sentido. Que igreja sem comunhão não existe. Na mensagem anterior, enfatizamos a comunhão da igreja. Ser igreja é ser comunidade. Então, muito rapidamente, fizemos um resumo aí das duas últimas mensagens. E hoje, sob a luz de Filipenses, aliás, desculpa, Filipenses não, é o costume, né, de pregar em Filipenses na quarta-feira. Colossenses 3,
Colossenses 3, a partir do verso 12 até o verso 17. Eu queria expor aqui quatro condições que eu enxergo nesse texto, à luz de tudo aquilo que já foi falado, para que a gente possa viver uma vida em comunidade cada vez mais forte e sadia. O que é que esse texto tem para nos ensinar? Então, abra sua Bíblia aí, Colossenses 3, a partir do verso 12. Dá um tempinho para os irmãos acharem. Eu quero também alertar os irmãos que essa semana eu dei uma poupada na voz, né? Eu sou professor, a maioria de vocês já sabe disso. E desde a outra sexta-feira minha voz estava se perdendo, estava com muita alergia. Eu tentei tratar essa semana, eu ia pregar na quarta-feira, graças a Deus, para a glória do Senhor. A pastora Nelly ministrou na quarta-feira, e foi uma bênção, né? Foi providencial a mensagem da quarta-feira. Quem perdeu, eu desafio você a dar uma olhada na mensagem que foi pregada na quarta-feira. Então, caso tenha alguma falha na voz, alguma coisa do tipo, saibam que estou tentando tratar, mas eu vou para gastar, tá, gente? Então, eu vou gastar bem muito hoje, tentar gastar bem muito hoje. Em nome de Jesus, a gente vai vencer essa pequena dificuldade. Todos acharam, amém? Colossenses 3, eu pulei aqui para Tessalonicenses. Colossenses 3, a partir do verso 12. O texto diz o seguinte, meus irmãos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitra em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o verso 17 diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, por Deus Pai. Gente, esse texto é belíssimo. Compartilhava com minha esposa essa semana que esse texto foi um dos primeiros textos que eu aprendi na caminhada cristã, que eu tive contato com a Escritura. E eu fiz desse texto, tentei fazer desse texto o meu texto de cabeceira na minha cama. De eu tentar lembrar dele todos os dias. Porque é bem verdade que o nosso estilo de vida, o estilo de vida desse tempo, ele imprime em nossos corações sentimentos, disposições, vontades que são contrárias à vida em comunidade. O pastor Neto falou disso aqui em alguns momentos. Na época de Paulo isso também não era diferente. Para a cidade de Colossos, existiam também sentimentos, disposições, vontades que eram contrárias à vida cristã, à vida em comunidade. Quando Paulo escreve, se a gente for dar uma olhada em todo o livro de Colossenses, especialmente no capítulo 3, a gente vai ver que Paulo está combatendo uma ideia, ele está combatendo uma heresia muito presente naquele tempo, que é a heresia do dualismo. Certamente a gente já ouviu falar disso em um momento ou outro, mas na prática, na nossa vida, isso ocorre que a gente nem percebe. É a ideia de que a nossa vida espiritual, ela ocorre em separado da vida carnal, da vida material. É uma ideia de que o mundo espiritual e o mundo carnal, eles estão separados, são distintos e são irreconciliáveis. São coeternos e separados. De modo que o que eu faço com o meu corpo, nada tem a ver com o meu espírito.
E de modo que aquilo que eu penso na minha mente nada tem a ver com o corpo. Essa ideia ela foi muito presente no tempo de Paulo. E Paulo combateu isso de modo muito forte. De modo muito forte. Quando Paulo vai defender a encarnação de Cristo, quando Paulo vai falar que Cristo, o amor, encarnou, ele está falando que aquilo que era espiritual tornou-se material. Para aquele povo, naquela época, isso era inconcebível. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que a palavra nos diz. E Paulo vai defender isso. E aí, ao longo do capítulo 3, ele vai ensinando para a igreja a como se desfazer dessa ideia. A como se desvencilhar dessa ideia, que estava tão impregnada na vida das pessoas. Primeiro, Paulo ele vai falar acerca de pensar nas coisas do alto. Sabe, ele vai falar acerca de buscar as coisas que estão no alto. E ele vai trilhando esse caminho. Essa ideia, a ideia do dualismo, ela pavimenta o caminho de uma vida espiritual apenas interior e intelectual, separada, sem nenhuma relação com a vida cotidiana do ser humano. E aí, se a gente tenta trazer para o nosso tempo, eu sei que é um hábito da gente, e muitas vezes, até eu me pego fazendo isso. Quantas vezes eu e você, nós, não respondemos ou fizemos essa seguinte pergunta: meu irmão, o que é que você faz na sua vida secular? A gente compartimentaliza a vida. Aquilo que eu faço na minha igreja, do que aquilo que eu faço no meu trabalho, por exemplo. A gente entende quando alguém diz isso. Parece uma pergunta simples, mas, no fundo, ela carrega esse preceito. De uma vida separada. De uma vida espiritual, quase como um sistema filosófico, religioso, que não toca aquilo que é vivo, que é carnal. E aí as pessoas encarnam isso. E vivem vidas dentro da igreja e fora da igreja. De modo que nós somos capazes de absorver todo o modo de vida deste século e ainda assim nos acharmos semelhantes a Jesus. Alerta. Cuidado. Cuidado. Isso é um engodo, um grande engodo que Paulo vai desconstruir ao longo desse texto. Ele desconstrói ao longo desse texto. Se a gente pensa assim, se a gente pensa dessa forma, a gente reduz, nós nos reduzimos a uma postura de vida que é anticomunitária, que é anti-igreja, onde eu me isolo no meu gueto, onde eu vivo a minha vida e ninguém me incomoda, onde eu estou pouco preocupado com alguém que está passando perto de mim, onde de repente viver sozinho até é bom. Provérbios vai me dizer que o solitário, o eremita, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. E ser solitário, meus irmãos, não é apenas estar só. Não é apenas estar sozinho. E querer viver sozinho. Você sabia, meus irmãos, que existem pessoas que escondem dentro de uma postura socialmente aceitável uma natureza altamente oposicionista do outro. Não quer relacionamento com ninguém. E até vira meme. Diz assim, nossa, eu sou antissocial. Sou muito antissocial. E fala sorrindo. Essa não é a postura da igreja. Essa não é a nossa postura. Esse não é o convite que é feito para a igreja. Viver em amor nunca será ser alguém antissocial. Ser alguém antissocial. Nunca podemos nos esquecer aquilo para qual nós somos chamados. E aí Paulo vai desconstruir isso. No verso 12, e aí já entrando no texto, eu preciso tomar cuidado com o tempo, só Jesus na causa. No verso 12, Paulo ele vai usar uma expressão que a gente precisa guardar no nosso coração. Revestivos. Ele diz, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Guarda essas 3 palavras com seu coração. Repita comigo, igreja. Eleitos, mais forte, eleitos, santos e amados. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Eu sei que os crentes às vezes não gostam de fazer isso, não. Mas olha do lado aí e diz assim, ó, você é eleita do Senhor. Você é amado pelo Senhor.
Você é santo por causa do Senhor. Paulo ele vai tentar incutir no coração da igreja esses valores, essas verdades, aquilo que a igreja é. Ele está dando uma resposta aos versos anteriores. O verso 12, ele começa a contrapor os versos anteriores de Paulo. Paulo ele vai dizer o seguinte nos versos anteriores. Em um momento ele vai dizer, fazei morrer a vossa natureza terrena. Esse modo de vida que é tão comum aos outros, que é tão individualista, que é tão solitário. Paulo vai dizer, usando uma expressão em grego chamada necrosate, quer dizer, torne morto, faça morrer a sua natureza terrena. Paulo aqui está descrevendo coisas que precisam morrer nesse tempo, na sua vida. Sabe, a nossa vida, eu entendo assim, a nossa vida é uma série de construções, que vão pavimentando o nosso caminho, e muitas vezes guiando nossas decisões. São os pilares que nós colocamos para estruturar a maneira como a gente vê o mundo, a nossa cosmovisão. E às vezes, nós passamos por experiências na vida, e firmamos esses pilares, de modo a nos proteger de qualquer coisa que nos fira. Vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas muitas vezes esses pilares são aqueles que precisam ser derrubados. São aqueles que precisam ser modificados, removidos. Paulo vai dizer um pouco mais para frente, no verso, deixa eu ver se eu acho o verso aqui. Quando ele fala no verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Paulo está conclamando a igreja, aquele povo, a tirar essa vida morta de cima dela. Todos esses penduricalhos da vida que de nada servem. Sabe? É como um estandarte. Sabe? Você já viu um espantalho feio? Você passou numa colina, já viu um espantalho feio? Já assistiu um filme de terror que tem um espantalho feio dali? Aquilo só serve para afugentar as pessoas. E aí Paulo vai falar desses detalhes. Ira, inveja, maledicência, dolo. Tudo que se opõe à vida comunitária. E tudo que nós carregávamos. Tudo que nós carregávamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Recentemente Deus tem trabalhado isso comigo. Eu não era assim, passei a agir assim, estou trabalhando de novo com relação a isso. Como é que você reage quando você está dirigindo? Isso é muito comum. Quando alguém faz algo assim absurdo, o que aflora do seu coração? É ira? É ira? O que é que você faz, meu irmão, quando você de repente está na sua casa, está com sua filha, seu filho, e você sabe, ele já é um adulto, e você, menino, não faz isso, eu não gosto disso. Mas parece que faz de propósito. Parece que escolheu fazer. Você pensa assim, ele escolheu fazer para perturbar o meu juízo. Como é que você reage quando isso acontece? Como é que você reage quando isso acontece? Você estoura tudo, pipoca tudo? Como é que você reage quando seu marido deixa a toalha lá em cima da cama? Só para constar, ela é minha esposa, tá? Como é que você reage? Ou como é que você reage quando sua esposa deixa um monte de sapato na casa? Essa história de Covid lá em casa foi uma bênção. Sabe? Porque a gente tem esse negócio agora de tirar o sapato para entrar em casa. Vou contar. Vou contar. E aí o que acontece? A gente começou a botar um negócio lá de fora e para a gente botar os sapatos, né? O que é que eu entendo? Eu vou botar o sapato, beleza. Quando eu entrar em casa, que me trocar, então eu vou pegar o sapato, vou limpar e botar para dentro. Jamais aconteceu isso. Quando eu vi, parecia uma loja do lado de fora. Gente, tem um negócio que eu não, assim, que não desce assim, a casa bagunçada. Embora que muitas vezes fique, né? Mas isso me irrita. Eu tenho que lidar com isso todo dia. Só Jesus. Mas já pensou, se toda vez que eu chego em casa, eu vou estourar com o negócio daqui? Não posso, gente, não posso. Não posso. Tem coisa mais importante dentro de casa. Eu estou citando um exemplo do dia a dia, cotidiano. Tem outras coisas. Como é que você reage quando alguém traz sua confiança? Como é que você reage quando alguém lhe fere, quando alguém lhe machuca? Com palavras que são ditas para você que ferem seu coração. Quais são suas reações?
Como é que você reage quando vê alguém com dificuldade, passando necessidade, tantas coisas? Paulo, ele vai na veia. Ele vai na veia. E nos versos anteriores ele se dispõe disso. Tirem isso do coração de vocês. Revistam-se do novo homem. E ele vai descrever o que é esse novo homem. Primeiro ele vai dizer o que o novo homem é. O que a nova natureza é. Você foi eleito pelo Senhor. E aí, eu sei que a gente podia passar horas, meses discutindo a eleição do Senhor na nossa vida. Né? Tem muitas vertentes, né, teológicas acerca da eleição. Né? Mas eu quero destacar pontos específicos que dão esse distintivo para a igreja e que você precisa tomar isso como algo que a gente vai ver aqui pela graça, mas que deve lhe alegrar. Mas que deve lhe alegrar. João 15,16, texto altamente conhecido, diz o seguinte: não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele escolheu cada um de nós. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Não por nossos méritos, não porque havia bondade em nós, ou porque fizemos algo de bom, mas porque Ele simplesmente, pela graça, graça é favor imerecido, que eu não merecia, mediante a fé em Jesus, Ele nos elegeu. Você é eleito dEle. 2 Timóteo 1,9 diz: Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Na eternidade, Ele já lhe viu. Ele lhe elegeu. E por meio de Cristo, você tomou posse disso. Você é eleito para as boas obras. Você é eleito. Eleito e precioso. Eleito e gracioso. Esse é o primeiro que Paulo coloca para a gente. O que é essa nova natureza? É a natureza de alguém que é eleito. Segundo, o que é essa natureza? É a natureza de alguém que foi amado. Sabe o que é interessante, antes de chegar na parte do amado? É que muitas vezes nós deixamos de amar, de fazer as coisas, de nos posicionar de modo adequado, por nossos próprios medos, por nossas próprias necessidades, por nossas próprias expectativas. E o reconhecimento é um deles. Ser eleito é a maior honra que você poderia ter, meu irmão, porque você não mereceu. Deus honrou você. Cristo honrou o Pai, resgatou a mim e a você, para que você fosse eleito e precioso. Você pode dizer amém? Além de eleito, você é amado. Deus nos amou com amor indizível. O pastor Neto falou disso, quando falou do verso 3,16 de João. Deus nos amou de tal maneira, que o escritor não teve nem como descrever. Efésios 2,12 diz o seguinte, que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, um povo sem esperança, que vive do jeito que dá, que vivia do jeito que dava. Gente, só a graça na minha vida antes de eu me converter. Eu estava estava conversando com Renata essa semana, ela falando de pastor Kelly. Você conheceu uma amiga, tem uma amiga no trabalho dela, que disse que conheceu o pastor Kelly de antes da conversão dele. E que disse que não tinha festa, assustado, né, naquela época, que ele chegasse que não tivesse briga. Não tinha festa que continuasse depois que ele chegasse. Dá para acreditar num negócio desse? Você que conviveu com o pastor Kelly? Transformou-se. Conheceu um amor fantástico. Transformou-se. Sabe? Perdidos. Desorientados, como ovelhas que não têm pastor. Efésios 2, do 4 ao 5, diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça, por meio da fé, a gente experimenta esse amor. Nós conhecemos um verdadeiro amor. Não é esse amor fajuto, esse amor pai, esse amor peba, que a gente veio no mundo aí não, que aceita tudo, que quer aceitar tudo, que engole tudo. Não. É o amor de Jesus. É o amor que nos ensina como viver. É o amor que nos ensina como morrer.
É amor que nos ensina como agir. Como ele agiu. Nós que andávamos à própria sorte, perdidos, condenados. Quando Jesus fala acerca do motivo pela qual ele veio, antes de João 3,16, ele vai dizer, eu não vim para julgar o mundo. O mundo já está condenado. Porque não creu na glória do unigênito do Pai, porque não creu no Filho. O mundo jaz no maligno, essa é a verdade. O mundo conhece a sombra do amor. Guarde isso no seu coração. O mundo conhece a sombra do amor. Deus, Ele manifesta da sua graça comum, que faz com que as pessoas possam amar verdadeiramente. Mas isso ainda é a sombra do que é o amor de Jesus. Se você é eleito, você foi alcançado por esse amor. Você conhece esse amor. Ele é a sua inspiração de vida. Ele deve ser a sua inspiração de vida. Aquilo que lhe move, que ocupa a sua mente. Isso deve preencher a minha necessidade de amor e aceitação. Sabe quantas vezes você deixou de abençoar alguém, ou de manifestar amor por alguém, por esperar algo em troca? O amor de Jesus não esperou nada em troca. Jesus, ele foi rejeitado, cuspido, açoitado, humilhado, porque ele amou. Mas mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele amou você, pastor Faria. Mesmo assim ele amou você, Frota. Amou cada um de nós e se entregou por mim e por você. Mesmo sendo pecadores e dispostos a agir contra Deus, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, que havia inimizade entre nós e Deus, Ele nos amou. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim, glória a Deus, porque amou a mim e a você. Então você é igreja eleita e igreja amada. Igreja amada. Um amor tão profundo que o autor de Romanos, Paulo, vai dizer que nada pode nos separar desse amor. Nada. Terceiro, Paulo vai dizer que a gente deve se revestir como um povo santo. E aqui santidade, lembre-se, santidade tem muitos aspectos na Escritura. Mas o principal deles aqui é um povo que foi separado para Deus. Que Deus comprou com alto preço para ele. Propriedade exclusiva dele, Pedro vai dizer. Toda a nossa expectativa acerca de valorização foi cumprida na cruz do Calvário. Entende? Então, a nossa satisfação, guarde isso, meu irmão. A nossa satisfação para uma vida em comunidade deve ser completa em Jesus e não nos homens. Porque se esperarmos o reconhecimento dos homens, nós vamos nos frustrar. Porque depositamos a nossa confiança e expectativa em quem é falho. Quando o texto me diz, seja a paz de Cristo, lá no verso mais à frente, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É essa paz que eu tenho com Cristo que me dá segurança de viver em comunidade. Tem certeza que o Senhor lhe direcionou para tal coisa? Está em paz? Glória a Deus. Deus está lhe direcionando para pedir perdão para alguém hoje? Vá. Está em paz com Deus? Vá. Independente do resultado, vá. Peça perdão. Está precisando pedir perdão a alguém? Está sentindo paz com Deus de pedir perdão? Vai, peça. A paz de Cristo, árbitro. É Ele quem decide. Se a paz está presente, ok. Ok. Distintivo da igreja. Você é a igreja eleita, santa e amada. Resumindo, o que é que Paulo está dizendo? Assuma a sua identidade. Assuma a sua identidade. Você foi resgatado para ser eleito, amado, santo. Comporte-se como tal. E aí Paulo vai descrever esse comportamento depois. Ele vai dar uma série de características que a gente pode tomar para a gente também, como exemplo. Como exemplo. Primeiro ponto, primeira condição para uma vida em comunidade sadia e forte. Assuma a sua identidade cristã. Assuma a sua identidade cristã. Paulo nos ensina, nós somos como estrangeiros em terra conhecida. Nós somos cidadão do céu, com os pés na terra. Não se esqueça, nunca se esqueça.
Nunca se esqueça. Nossos receios e angústias quanto a uma vida que se propõe a ser igreja deve dar lugar a essas convicções. Nós somos eleitos, nós fomos santificados e nós somos amados. Isso deve balizar as nossas decisões. Segundo, Paulo vai dar essas características no verso 12, 13 e 14. Paulo ele vai descrever essa veste nova. Revistas, mas revistas de quê? Uma vez que você é eleito, amado e santo, revistas de quê? E aí ele vai descrever. Ele vai falar de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade e humildade. A gente poderia gastar um bom tempo aqui falando sobre cada uma dessas características. Eu vou definir rapidamente cada uma delas, mas eu quero expor um ponto específico sobre elas. Quando Paulo fala sobre ternos afetos de misericórdia, em algumas versões fala de entranhados afetos. É algo que é um sentimento que brota de dentro da gente, que nos move, que vem das entranhas. Para os antigos, as nossas entranhas, as tripas mesmo, eram o centro das nossas emoções. Daí vem aquela história do frio na barriga, quando a gente está nervoso. Né? É o centro das nossas emoções, aquilo que nos move. Sabe, essas ideias que Paulo está colocando aqui vão se contrapor a todas aquelas que ele mencionou nos versos anteriores. Ira, indignação, maldade, maledicência, obscenidade, mentira. E aí quando Hernandes Dias Lopes, por exemplo, vai falar sobre essa expressão, ele diz que a ideia completa dessa expressão é alguém que tem profunda compaixão por aquele que está em situação vulnerável ou de fraqueza, que o leva a agir em socorro deste. É alguém que, o misericordioso, é alguém que lança o coração na miséria do outro, na necessidade do outro. Segundo, bondade. E aí, mais uma vez, Hernandes vai dizer o seguinte: é a característica de alguém cujo bem é tão valioso quanto o seu próprio. Denota um espírito amigável e ajudador, que procura suprir a necessidade dos outros com atos generosos, atos de generosidade ou de gentileza. Terceiro, humildade. Trata-se de uma correta compreensão de si e do outro diante de Deus. É o que me faz ver o semelhante como o meu igual. É aquilo que faz reconhecer o valor do outro e os meus erros. Como Paulo vai dizer, considere cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo ainda vai falar de mansidão. Mansidão, diferentemente do que o senso comum trata aí no mundo, mansidão não é ser alguém apático, né? Não é ser alguém bobo, não é ser alguém tolo. Mansidão é a característica de alguém que tem poder para agir, mas escolhe não agir. Não é ser omisso, é ter um poder contido propositadamente. É alguém que pode punir e não pune. É alguém que pode revidar e não revida. E escolhe não revidar. Longanimidade tem a ver com paciência, mas uma paciência que não se esgota. Alguém que decide não sair da posição de paciência. Todas essas características, meus irmãos, elas têm uma coisa em comum. Ela sempre observa o outro. Ela sempre observa o outro. Ela sempre está em contato com o outro. Por isso, a segunda condição que eu creio nesse texto, podemos extrair para nós, é erga os olhos para ver o outro. Erga os olhos para ver o outro. Meus irmãos, eu me pego muito vendo isso e oro muito sobre isso. Para mim. Quantas vezes a gente passa por tantas pessoas e caminha com tantas pessoas e a gente não enxerga essas pessoas. Sabe, você convive com muitas pessoas na igreja. Quantas verdadeiramente você conhece? E aí eu me incluo também. Quantas você conhece a necessidade delas? Sabe? E tantas outras coisas que a gente podia conversar aqui. Quantas discussões, por exemplo, entre marido e mulher, eu já passei, em que a gente
defende tanto uma posição e deixa de ver o que o outro está sentindo. Não tenta procurar saber o que está passando no coração do outro. Quantas não foram assim? Quantas não foram assim? Sabe, vocês gostam de ir no shopping? Eu gosto. Eu e Renata, a gente vai, de vez em quando a gente vai no shopping. Né? Tem restaurante que já conhece, a gente, opa, senta aqui. Né? Então, sabe aquela pessoa, aquela senhora de azul, vou dar descrições, senhora de azul com um avental costurado branco, de gorrinho, que sempre vai pegar a bandeja na mesa, sabe? A gente enxerga ela como um funcionário. Muitas vezes a gente enxerga ela como um funcionário. Mas ela também precisa de um bom dia. Ela também precisa ouvir, como é que você está? Você está bem? Você precisa de ajuda? Alguém já teve a ousadia de ajudar uma pessoa daquela? No trabalho dela? Não, vem cá, eu levo com você. E ir lá, levar caminhando com ela. Fazer diferente, não tratar aquela pessoa como um poste. Com dignidade, com respeito. Com respeito. Um obrigado pelo seu trabalho. De verdade, olha no olho dela e diz obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. Quantos filhos, meus irmãos, dia após dia estão trancados no seu quarto, gritando por dentro, e a gente ignora. Finge que não está vendo, ou entregou a Deus. A gente precisa trocar essa lente dualista da nossa vida e passar a enxergar a vida como Jesus vê. Passar a enxergar as pessoas como Jesus vê. Jesus, ele viu o coração de Natanael, quando apenas creu nele, quando Jesus disse que tinha visto ele embaixo da figueira. Jesus viu a tristeza do homem rico, que queria os céus, mas não queria se desfazer das suas riquezas. Ele viu a tristeza. Jesus viu o desejo sincero das crianças de estarem com ele. E disse, deixe vir a mim os pequeninos. Ele viu. Jesus parou quando as pessoas lhe tocaram. Jesus parou quando ele foi chamado. Tantas vezes Jesus se voltou para alguém e disse, o que queres que eu te faça? Quantas vezes ele não perguntou? Acorde. O sistema desse mundo vai exigir para si tempo, recursos, talentos. Tudo vai ser reivindicado para uma vida individualista. Tudo. Se você deixar, tudo vai ser consumido por esse mundo e pela sua vida. Tudo. E aquilo que Deus um dia derramou na sua vida vai se esgotar em você mesmo. Não foi isso que Deus quis. Não foi isso que Deus quis. Você consegue ver como Jesus, que um dia desceu, saiu do mar da Galileia, olhou para as multidões e se compadeceu delas, porque ele viu que elas eram como ovelhas que não têm pastor. Sabe, vida em comunidade é levantar a cabeça e olhar o outro. Enquanto as nossas necessidades estiverem em primeiro lugar, a gente nunca vai viver uma vida completa em comunidade. Claro, nós trabalhamos, nos esforçamos, porque é imperativo desse mundo que a gente o faça. Nós vivemos num mundo que exige isso. Mas não pode ser um fim. Não pode ser o fim da nossa vida. A gente precisa olhar para uma comunidade dessa e chorar. Porque ainda há muita desigualdade. A gente precisa olhar para pessoas que são discriminadas em função da sua cor e chorar. E se levantar contra isso e não se calar. A gente precisa olhar para mulheres que são violentadas em casa e se movimentar, cuidar delas, denunciar. É um povo que levanta a cabeça, olha e não se cala. E não se cala. E aí talvez você esteja se remexendo na cadeira e dizendo, eita, pastor Mário agora virou esquerdista. Hein? Uma história? Desde quando amar o outro é propriedade de um grupo político? Diferente é o que eles entendem por amor. Diferente é o que eles entendem por justiça. Diferente é o que eles defendem por igualdade. A Bíblia me diz o que é isso. E isso basta. Isso basta. Levante os olhos. Uma vez eu estava com minha esposa, ainda era minha namorada, né? Eu acho que tem mais de 10 anos. A gente estava voltando da igreja, e aí na volta da igreja a gente tem o costume de ou parar na praia para caminhar, tomar água de coco,
Ou ir para casa, eu deixava ela em casa e ia para casa. E aí, numa dessas idas, quem anda de ônibus aí, quem já andou de ônibus e gosta de andar de ônibus, gosta até demais, né? Não é tão bom assim, né? Se fosse mais bacana, assim, né? Era bom. Mas às vezes é o jeito, né? Às vezes é o jeito. Na época era o jeito. Era o jeito. E aí a gente voltando, né? Os mais antigos vão lembrar que tinha um cego, que ele andava no ônibus mais ou menos assim, né? Ele não estava vendo, ele batia um negócio assim e fazia, trocadinho, por favor. Aí ia para o outro lado assim, trocadinho, por favor. E ele até hoje faz isso. Até hoje ele faz isso. E aí ele fez o pedido dele, foi lá para frente, e a gente sentado, aí a gente começou a escutar ele falando, né? A gente começou a escutar ele falando. E ele dizia o seguinte: moço, eu queria descer no relógio. Eu queria descer no relógio. Aí o motorista: eu não sei onde é relógio não, menino. Não tem relógio não. Não sei onde é isso não. E a gente escutando, e aí eu lembrei uma coisa, eu lembrei que lá no Busto do Tamandaré, antigamente, aí vocês vão descobrir a minha idade, né? Antigamente, no Busto do Tamandaré tinha um relógio. E na hora veio na cabeça, eu falei: eu sei onde danado esse relógio, né? Eu sei onde é. E aí a gente escutando, e aí eu percebi que o motorista não ia ajudar, não sabia onde era, não estava nem aí para o cego. Aí aquilo me incomodou, sabe? Me incomodou de um jeito assim: meu Deus, não posso ver um negócio desse e ficar quieto. Aí primeiro eu fui lá no motorista, né? Ajuda o homem. Né? Ajuda o homem. Fiquei indignado, gente. Ajuda o homem, o homem está precisando de ajuda. Tu vai deixar o bicho descer aqui sem nem saber onde é? Eu sei onde é. Aí assim, eu chamei ele, conversei com ele, fiz: vamos descer? Eu sei onde é o relógio. Aí o Renata, o Espírito do Senhor compeliu a gente, o coração da gente, a gente desceu com ele. Aí depois a gente foi procurar saber por que ele queria descer no relógio. Né? Por que ele queria descer no relógio? Ele era de Bahia. Veja bem, ele estava vindo de Bahia, né? E lá em Bahia tinha um restaurante chinês que tinha fechado. E quando fechou, o dono, que já conhecia ele, disse: quando você for lá na praia, vá lá no restaurante que você come de graça um dia lá. Já conhecia, era amigo dele, vai lá. E aí ele quis ir. Naquele dia ele foi. Só que ele não sabia onde era o restaurante, ele só sabia que era perto do relógio. Ele só sabia disso. Aí a gente foi. Eu desci com o Renato, ele explicou para a gente. Era um restaurante chinês. Aí na minha cabeça comecei a mapear assim, onde é que tinha restaurante chinês que tinha acabado de inaugurar. Né? Para completar, o ônibus não descia mais no Busto Tamandaré, descia 2 ruas antes, e mais um pouquinho para frente à esquerda. Né? Então o cego está totalmente perdido. Totalmente perdido. E o motorista não se compadeceu dele, ninguém se compadeceu dele. Eu sei que a gente desceu. E a gente foi: vamos ver se a gente acha o restaurante. Né? E a gente saiu com ele. No caminho, ele já tendo explicado isso, no caminho ele parou assim e fez: posso perguntar um negócio para vocês? Pode. Vocês são crentes, né? Por quê? Por quê? Porque descer fora do seu caminho, para ajudar alguém que você não conhece, ou você é crente ou você é doido. Ou você é crente ou você é doido. Pois é, a gente é crente. Glória a Deus, a gente é crente. Glória a Jesus. Né? E a gente saiu. Aí eu lembrei que, onde hoje é o Solatambaú, do lado esquerdo, tinha um restaurante chinês que tinha acabado de inaugurar. E a gente voltou. A gente foi andando. Quando chegou lá, era o restaurante. O dono viu, reconheceu ele, fez festa, e ele chegou lá. Gente, a gente estava indo para outro canto. Sabe? Mas não deu para aguentar ver a situação, gente. Não deu para aguentar ver a situação. Que dó, meu amigo. Como é que o cara pode deixar o cego descer sozinho, sem saber onde ir? Não pode. A gente foi. Então, glória a Deus por isso. Ver a necessidade do outro. Tem muita gente que enxerga bem direitinho, mas é cego para a necessidade do outro. Mas é cego. Passa na tua frente e tu não vê. Clame a Deus para que abra os seus olhos, o seu coração, meu irmão. Clame a Deus para a gente sair dessa vida árida, solitária, amarga e sozinha. O mundo precisa de Jesus. E Jesus, o próprio Paulo vai dizer que é o cabeça da igreja. Nós somos chamados para esse corpo. Ele viu a minha e a sua miséria. Ele viu as minhas limitações. Mesmo assim, me amou, me enxergou, me salvou. Abra os olhos e enxerga o outro. A gente não vai poder amar verdadeiramente, ou viver uma vida em comunidade verdadeiramente, se a gente não enxergar o outro. Mais para frente,
verso 13 e 14. Paulo vai dizer o seguinte: suportai-vos e perdoai-vos. E aqui eu quero dar uma atenção especial para a expressão suportar. Tá? Paulo coloca essa expressão, basicamente a ideia dessa expressão é alguém que ajuda quem é mais fraco a se levantar. É a ideia de dar suporte. Não é aquela ideia de, vixe, eu suporto fulano, não. Ou então, menina, não suporto fulana. Não é isso, tem nada a ver com isso. Tá? É a ideia de se colocar abaixo de alguém para levantar e sustentar. E sustentar. Aquele que é mais fraco, que não pode levantar-se sozinho. Não pode levantar-se sozinho. Vou contar outra história. Hoje está cheio das histórias. Durante a pandemia, comecei a ter o costume de caminhar para fazer as coisas de casa. Até porque Renata começou a viajar com o carro. E aí, estava a pé mesmo, podia pegar Uber ou podia ir a pé. Né? Como eu estou mais rechonchudo, aí às vezes eu ia caminhando. Então eu vou no mercado, vou na padaria, vou no supermercado. E aí certa vez eu fui passar ali, indo para o supermercado ali, o do dia, lá do Bessa. Ninguém está me pagando para fazer propaganda não, tá? Passando ali no do dia do Bessa. E aí no caminho estava aquela fila enorme de carro para vacinação. Né? Quem passa no Bessa ali, está vendo como é bom quando tem dia de vacina, né? Para passar ali de carro, maravilhoso. Aí, eu passando ali perto da fila, aí eu comecei a ver o seguinte movimento. Um carro parado, um monte de carro saindo na frente assim, embuzinando e fazendo assim. Né? Passava e... Eu fiquei curioso. Aí, né? Aí eu passando, eu comecei a olhar, olhei para trás assim, que era uma senhorinha. Resumo da ópera. Bateria do carro da senhorinha, ela chegou cedo, 7 da manhã, entrou na fila, fechou o carro, desligou, ligou o som. Arriou a bateria dela. Era quase 9 e pouco da manhã, ela estava no mesmo lugar. Aí, arriou a bateria dela, não ia sair do lugar. Gente, mais uma vez, todo mundo passando, preocupado em ficar na fila e não perder o lugar da fila. Ninguém olhou para a mulher. E tinha gente ali que passava e ainda xingava. Tira o carro daí! E eu fui lá na mulher. Né? Eu, moça, o que é que aconteceu? Ela me contou que a bateria tinha caído e tal. E eu estava indo para outro canto. Mas daqui a pouquinho, ia buscar meu filho na escola, que eu peguei lá a pé. Ia ter que ir no mercado. A mulher estava precisando de ajuda. A mulher estava precisando de ajuda. Eu não estava de carro, meu telefone estava comigo, podia ligar para um monte de canto. Mas aí eu lembrei que no posto ali da esquina tinha um socorro elétrico. Eu fui lá. Eu falei, faça o seguinte, fica aí, segura aí um pouquinho, eu vou lá e trago o socorro elétrico para você. Né? É melhor do que eu ligar, de repente eu falo pessoalmente, de repente ele vem mais rápido. Era perto. Aí eu fui. Convenço o cara do socorro elétrico a ir comigo de moto, ele vai para lá. Quando chega lá, a mulher não está mais. Quando chega lá, a mulher não está mais. Aí moço, faz o seguinte, fica aqui que eu vou ver se ela está ali. Aí fui, andei a fila todinha, fui lá dentro, não achei a mulher. Quando eu volto, cadê o socorro? Nada. Foi-se embora. Eu devia ter pego o telefone da mulher, né? Leseira. Aí pronto, aí o que aconteceu? Terminou, fiz o seguinte, o carro da mulher está aberto. Lá dó. Vidro aberto, tudo ali, só escorar a porta. Falei, vamos levar, já leva esse carro aqui. Eu vou sentar ali, vou esperar essa mulher voltar. Ou então, vou botar aqui o telefone para ela, vou cuidar do carro dela. Certo? Esperei. Escrevi um bilhete assim, eu fiz, bom, se ela não voltar até meio-dia, eu vou ter que pegar meu filho, não tem como ficar aqui. Né? Não tem como ligar para alguém e dizer, vai buscar, não tem. Vou anotar. Peguei um papel, anotei, o telefone de socorro é esse, fulano disse que já vinha aqui e tal. E aí, beleza. Quando eu vou saindo, aí eu encontro com a mulher. Ali já perto de 11 e pouco, aí eu encontro com a mulher. Eu falei, moça, cadê a senhora? Ela fez, não, eu fui lá para me vacinar. Graças a Deus não tem nada de valor no carro, o carro não vai pegar mesmo, então deixei o carro aí. Né? Gente, imagina se fosse alguém estourado assim, né? Poxa, que falta de consideração, você me deixou aqui sozinho, não sei o quê. Mas nada. Ela olhou para mim e fez, olha, é verdade que Deus coloca os anjos na vida da gente. É verdade. Passou um monte de projeto de homem aí. Passou um monte de projeto de homem aí. Ninguém teve a coragem de parar para me ajudar. O senhor passou a pé, eu vi o senhor lá do outro lado, já tinha passado, o senhor voltou. O senhor voltou para me ajudar. O senhor voltou para me ajudar. Então, muito obrigado. O senhor foi um anjo na minha vida. Parar para alguém. Se movimentar para amar.
Entende? Esse é o terceiro ponto. Terceira condição para a gente viver uma vida em comunidade forte e sadia. Se movimente para amar. Tome atitudes, meu irmão. A atitude da gente não é só se posicionar com relação às coisas, mas se movimentar, colocar a mão no arado, colocar a mão na massa. Deixa eu dizer um negócio para você. Aqui na igreja, e aí peço licença aos irmãos, eu não vou citar o nome de ninguém, claro, não estou maluco, a não ser que você me diga, né? Cite. Eu conheço algumas pessoas que estão desempregadas. Algum empresário daqui da igreja já procurou ajudar essas pessoas? Me desculpa a franqueza, eu não sei nem se você é empresário, às vezes eu nem lembro quem é. Mas Deus está mandando falar. Tem muita gente que quer fazer qualquer coisa que está aqui dentro, que só quer um emprego, uma oportunidade. E a gente tem empresário aqui. A gente tem gente que pode contratar até para fazer uma faxina. E aí você me diz, mas eu não sei. Mas procurou saber? Procurou saber? Procure, meu irmão. Suportar uns aos outros. Dar suporte. Dar suporte. Dar suporte. Tantas coisas que eu podia falar aqui sobre isso. Tantas coisas. Movimento. Crie oportunidade de abençoar. Crie oportunidade de abençoar. Se movimente para o outro. Pare para o outro. Ouça o outro. Paulo, em Romanos 15:1, vai dizer o seguinte: nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso Paulo está falando com relação à vida santa, mas isso pode ser estendido para nós, com relação a capacidades, a forças, a talentos. Gente, Deus abençoa a gente poderosamente com muita coisa. Não pode parar na gente. Movimentos para amar. A gente precisa deixar nosso discurso de lado, perceber o mundo ao nosso redor, clamando. As pessoas estão clamando. Por um ouvido. Por um ouvido. Semana um colega pastor, eu conversando com ele, meu irmão, eu não vou poder comparecer ao compromisso que eu combinei com você, porque eu estou passando por um processo de depressão e tal. Ele falou, botou para fora. E a gente não sabia. E a gente vai procurar cuidar dele. Colocou para fora. Se movimente. Seja ouvido para alguém. Seja ouvido. Paulo fala de perdão também. Você já parou para pensar que perdoar alguém é reconhecer a debilidade daquele que lhe feriu? Ele foi incapaz de não lhe ferir. Ele falhou nisso. Perdoar é reconhecer que ele falhou. E aí Paulo vai levar isso a um patamar enorme. Ele vai dizer, assim como Jesus lhe perdoou, perdoe. Perdoe. Jesus nos perdoou sem a gente nem merecer, né? Sem a gente nem merecer. Por meio do perdão, nós ensinamos que o nós é mais importante do que o eu. Guarde isso no seu coração. É por meio do perdão que a gente ensina as pessoas que o nós é mais importante do que o eu. Seja perdoando, seja pedindo perdão. Seja pedindo perdão. Isso também é suportar. Suportar os outros nas suas debilidades. Nas suas debilidades. E por último, meus irmãos, seja intencional em tudo. Paulo ele vai concluir esse texto, eu vou avançar um pouco por conta da hora, que diz o seguinte. Paulo ele vai começar a falar sobre a habitação abundante da palavra no nosso coração. A necessidade que nós temos de ensinar e instruir mutuamente. Isso é a vida em comunidade da igreja. É intencional. Se colocar para tanto aprender quanto para ensinar. Sabe? Caminhar junto, já falei em outros momentos aqui. Eu fui discipulado em cima de uma bicicleta por alguém que tinha 6 meses a mais que eu de cristão. 6 meses só a mais. O pastor Wallace lembrou disso na reunião passada ali. Sabe? Ele tinha total condição de dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa eu crescer primeiro, né? Mas não, caminhou junto. A gente passou por muita coisa similar na nossa adolescência. A gente chorou junto, caminhou junto. Movimento de amor. Movimento de amor. Intencionalidade. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, por Deus Pai. Depois que Paulo descreve tudo o que seria
essas vestes novas da igreja. Uma comunidade que cuidava de si mesmo, que cuidava uns dos outros, que ensinava uns aos outros, que era cheia de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, que se suportava, que se perdoava, que tinha a paz de Cristo como árbitro do seu coração. Ele vai dizer tudo. E quando diz tudo, é tudo. Nada fora que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o para a glória do Deus Pai. O objetivo último na nossa vida sempre será, primeiro e último, a glória do Senhor Jesus. Tem uma coisa que eu faço, que me ajuda. Meu celular está ali. Se você olhar meu despertador, a primeira mensagem que eu recebo no dia é do meu despertador, né? Eu tenho muita dificuldade de acordar. Quando minha esposa não me acorda de manhã para cuidar do meu menino, ou para dizer que está indo embora para o trabalho, eu acordo com o despertador. E são bem uns 10 assim, um atrás do outro. Meu sono é pesado de manhã cedo. E aí, a gente sempre coloca a chamada do despertador, né? Tipo, compromisso tal, né? A gente não bota o nome do despertador? Pronto. O nome do meu despertador é Seja uma Bênção. Seja uma Bênção. Para que eu nunca me esqueça que o dia que vem pela minha frente, eu tenho que cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Deus me chamou para ser bênção, para abençoar, para amar as pessoas, para onde o meu pé tocar, a abençoar. Para onde a minha mão estender, a abençoar. Para com quem eu falar, abençoar. Vocês são um bocado de bênção ambulante, gente. Um bocado de bênção ambulante pela cidade. Sabe? Coloquei isso no meu coração uma vez, e aí eu quero fechar com esse exemplo. Fechar com esse exemplo também, mais uma história, para terminar. Cada aspecto da nossa vida tem que estar conectado com esse propósito. A glória de Deus. E a glória de Deus é cada vez mais ser refeito à imagem de Cristo. Ser refeito à imagem de Cristo e manifestar isso no mundo. Uma vez, junto com meu pai na fé, pai, irmão, bebê na fé, né? A gente estava pedalando, eu gostava muito de pedalar, e a gente foi lá para Jacumã. Numa época que o povo, quem ia para Jacumã de bicicleta era considerado doido, certo? A gente era jovem, ali 16, 17 anos, e a gente gostava de pedalar longo, 70, 80 quilômetros, teve dia que a gente pedalou 120 quilômetros, né? Então assim, que saudade desse tempo para baixar a barriga. Mas a gente foi. E eu estava de bicicleta nova, eu estava super empolgado, né? Poxa, bicicleta nova, mais levinha, não era de ferro, né? Alumínio, a gente ia. E aí a gente começou a subir uma ladeira já pertinho lá de Jacumã. E aí eu todo empolgado, né? Vou subir a ladeira lá, na força, né? Troquei a marcha. Errado. Corrente, partiu. Partiu a corrente da bicicleta. Num lugar isolado, ermo, sem ninguém. Passava um carro uns 10, 15 minutos, naquela época. E aí não tem jeito. A gente vai ter que voltar andando, empurrando. A gente vai ter que voltar empurrando. E a gente voltou. Quando tinha ladeira descendo, subia na bicicleta e ia-se embora. E aí pegava o embalo e ia empurrando até onde meu amigo aguentava, né? Mas quando não, descia da bicicleta e empurrando para subir a ladeira. E aí chegou numa reta, já ali perto de onde era a Cadepol, né? Tem uma Cadepol ali, já chegando no final ali, já para pegar a entrada para o centro de convenções, né? Subir a ladeira ali. E aí passa um carro, né? Um Celta. Lá vem um Celta. Celta passa. A gente olha, porque também tinha medo de ser assaltado, essas coisas, né? Passa, encosta o carro. Aí um olha para o outro e faz, e aí? Vai correr? Não, vamos mandar. Fingir que não tem nada. Aí, carro dá ré. Aí, misericórdia, Senhor, protege a gente. Protege a gente. E aí sai do carro uma mulher. Aí a gente, opa, tudo bom? E aí, quebrou? Quebrou. A gente está com a bicicleta quebrada aqui. Ela fez, vocês vão para onde? Eu falei, não, a gente mora em João Pessoa, a gente mora ali perto do Espaço Cultural, no caso, a casa dele, né? Eu morava em Manaíra. E aí ela fez, eu levo vocês. Eu fiz, não é nada. Eu levo vocês, bota aí a bicicleta no carro que eu levo vocês. Aí um olhou para o outro, tá, né? Amém. Vamos lá. A gente baixou os bancos dela, botou as 2 bicicletas dentro do carro, do Celta, né? 2 bicicletas dentro do Celta. Eu fui atrás lá, emprenhado com as bicicletas, meu amigo foi na frente. E aí, beleza, a gente foi-se embora. No caminho, a gente ficou curioso, porque não é normal. A pessoa está indo para Jacumã, sozinha, mulher, né? Parar, se colocou em risco com alguém que não conhecia, 2
maior e mais forte, né? Para ajudar. A gente ficou curioso. Eu falei, moça, me perdoe a pergunta, mas por que a senhora parou? Por que a senhora parou? E ela disse o seguinte, olha, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu vim por essa estrada, do mesmo jeito que eu estou vindo hoje. Eu sempre tive casa em Jacumã. E eu passei mal. E eu encostei meu carro e não tinha ninguém. Moço, eu só sei que vinham 2 ciclistas, no mesmo sentido que vocês, que pararam, viram a situação, se aproximaram, começaram a me socorrer, colocaram as bicicletas dentro do carro e me levaram, pegaram meu carro e a gente foi para o hospital da Unimed. No caminho, um identificou que eu estava tendo um infarto e começou a massagear o meu coração. E eles levaram ela para a Unimed. E ela foi interna. E ela disse, moço, até hoje eu não sei quem foi. Não deixaram contato. Eu só sei que eram dois jovens ciclistas. E eu coloquei no propósito do meu coração. Sempre que eu venho para cá, eu coloquei no propósito do meu coração, eu quero encontrar aqueles 2 que me ajudaram. E toda vez que eu vejo 2 ciclistas, eu sempre acho que pode ser eles. Sempre acho que pode ser eles. E eu quero ajudar. Então, por isso eu estou levando vocês. Por isso eu estou levando vocês. Naquele dia aconteceu um milagre na minha vida. Custa nada eu ser um milagre na vida de ninguém, na vida de alguém. Custa nada eu ser um milagre na vida de ninguém, de alguém. Ela sempre parou para ajudar. Então, ela fez do trajeto normal dela um trajeto para abençoar. Para abençoar. Ela colocou no coração a gratidão pelo milagre, por ter sido salva, e resolveu ser um milagre na vida dos outros. Ser um milagre na vida dos outros. Gente, quando a gente absorve aquilo que Paulo está dizendo aqui, vocês foram chamados para um só corpo, sejam agradecidos. Paulo está me dizendo, olha, tudo que vocês precisam para ser uma bênção e viver uma vida em comunidade, vocês já receberam. Sejam gratos. Sejam gratos. Sejam gratos. Ser intencional é querer deixar o lugar onde você chegou melhor do que estava antes de você chegar. É querer melhorar a vida que você tocou, deixando-a melhor do que ela estava antes de você aparecer. Isso é ser intencional. Tenha a intenção de abençoar. Levante de manhã, meu irmão. Faça a mesma coisa. Não precisa botar no celular, não. Mas diga, hoje eu vou ser uma bênção. Hoje eu vou abençoar quantos eu puder. E vou dar sempre glória a Deus por tudo que eu estiver fazendo. Jesus mandou fazer. Jesus mandou entregar esse bolo aqui para você. Jesus mandou pagar a sua conta que está vencida. Jesus mandou... Eu estou aqui no caixa do supermercado, eu vi que você tirou a carne ali que está cara. Você se importa de eu abençoar você? Posso comprar sua carne? Seja uma bênção. Seja uma bênção. Abra os braços para receber as pessoas, da mesma forma que Cristo abriu os braços na cruz para lhe receber. Amém? Vida em comunidade é um desafio. Não é fácil. Porque nos confronta. Nos tira da zona do conforto. Mas quando a gente entende a nossa identidade, meu irmão, você foi amado, você foi eleito, você é santificado. A gente deixa de lado tudo que impede a gente viver essa vida. Quando a gente se dedica a erguer os olhos, a tirar a venda dos olhos, tirar o olho do umbigo e olhar para o outro, a gente passa a enxergar as pessoas muito mais como Jesus as vê. E ao enxergarmos o outro, a gente é impelido, por conta desse Espírito que está em nós, a nos movimentar para levar a cabo o amor, não apenas amar de palavra. E cada vez deixamos uma postura reativa, né, uma postura que só reage com o próximo, para termos uma postura propositiva e intencional em nossas relações, com o fim último da glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Antes de despedir os senhores, eu tenho alguns avisos importantes. Alguns avisos importantes para dar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, com os irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preservou minha voz até o presente momento. Glória ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja, Pai, nos desafiando mais, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, nos moldando mais segundo a sua imagem, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Para termos, Pai, comunhão plena contigo, Senhor. E comunhão também com nossos irmãos.
comunhão verdadeira, Senhor, para ser o abraço, Pai, que o Senhor dá neste mundo. O abraço de amor que o Senhor dá neste mundo para o distintivo máximo da igreja. Que o Senhor, Pai, possa nos fazer cada vez mais, Pai, assumir essa identidade em nós. Somos o Teu povo, queremos ser cada vez mais o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, nos faz, Senhor, andar, Pai, com os olhos erguidos, Pai, perceber o outro. Nos faz, Pai, sair da inércia, Senhor, e nos movimentarmos em amor. Que o Senhor, Pai, infunda, Senhor, no nosso coração, cada vez mais o desejo de Te glorificar, Pai, em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa igreja, Senhor. Que cada vez mais esse lugar seja uma grande família. Que se ama, que se ajuda, que se suporta, que se perdoa, que se ensina. Que anda junto, que caminha junto. Possamos, Pai, ter sempre a Sua santa presença no nosso meio. Em nome de Jesus, assim Te oramos, Te agradecemos. Amém.